Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Estamos aqui ainda, vamos dizer assim, desfrutando da glória do dia de ontem. Pastor Hélio já está aí, bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe. Glória muito grande. Nossa igreja de São Bernardo do Campo fez 39 anos. Uma igreja abençoada, uma igreja missionária. E antes nós estávamos recordando, quando eu cheguei aqui em 1987, procurei o pastor José Valério, hoje de saudosa memória, que é um dos cooperadores que lhe ajudou, todos nós, e também o pastor Paulo Roberto, que é o nosso presidente ali. Não é? E a festa foi muito grande, foi um banquete. Meu Deus, estava até agora meditando, ouvindo. Né? Agora mesmo de manhã com quase 1000 visualizações, né? Daqueles que já tocaram para ter assim uma visão do que foi aquele trabalho. Foi uma glória muito grande. Nós agora estamos nos preparando para o dia 7, que é o próximo sábado, quando vamos ter o congresso da Regional 1, ali no nosso templo da igreja, no Parque Paulistano. Vamos estar orando também, nos preparando. E o pastor José Pelimatessa, nosso presidente, ele foi contundente. Eu vou iniciar aquele trabalho às 16 horas e terminar às 21. Vamos ver se ele consegue, né? Porque começar a gente consegue, agora terminar
tem que ser na direção e vontade de Deus. Amém, queridos? Nós vamos orar, pedindo as bênçãos de Deus para a nossa escola. Hoje nós vamos falar sobre a hierarquia dos anjos, né? É um tema super interessante, a hierarquia dos anjos e Cristo acima de todos eles. Amém, querido? Nós vamos orar, pedindo as bênçãos do Senhor, também pelo nosso caderno de oração, que tem muitos pedidos, e nós temos o privilégio de estar sempre lembrando e orando por aquelas vidas, por aqueles nomes que ali estão, e sempre chega algum nome novo, e nós estamos sempre pedindo a Deus as suas bênçãos. Amém? Oremos. Pai Celeste, te agradecemos pelo dia de ontem, ainda estamos usufruindo nas lembranças dos belos momentos que passamos ali em São Bernardo do Campo com o pastor Paulo Roberto, com a sua boa igreja de São Bernardo do Campo, com algumas congregações já lá presentes, e nós estávamos ali te glorificando, Pai. Muito obrigado por aquelas vidas. Agora, Pai, te peço pelo nosso caderno de oração, com todos os pedidos que eles estão colocados. Também entrego nas tuas mãos e te peço esse momento, todos que vão participar conosco desta aula, capacita-me para ministrá-la e também capacita os teus filhos para recebê-la, e que em tudo o teu nome seja glorificado, o teu povo edificado e abençoado. Assim nós oramos já agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, vamos abrir o nosso cantor cristão, número 545 do cantor cristão, e vamos estar convidando, não é, todos para este momento especial. Leia Marcos, Deus abençoe bem. De Deus estudar, boas novas ouvirmos decrir, em favor dos reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprenderemos da bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos da escola, pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprenderemos da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando no santo poder, e que sempre no estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Amém, amados? Então, hoje nós estamos com esse estudo e, obviamente, que estudar sobre hierarquia, né? Nós começamos a pensar, né? Sempre Deus coloca lideranças, como toda empresa tem um gerente, tem um chefe para cuidar dos trabalhadores. No reino de Deus também existe a hierarquia. Deus, quando chamou, organizou o seu ministério, está lá em Efésios 4, não é? Colocou primeiro, vamos ler aqui, naquela sequência de Efésios, nós vemos a organização. Obviamente que no reino de Deus a hierarquia, ela está assim, muito mais para servir do que para mandar. Mas está aqui, ó,
ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Então, essa hierarquia que, obviamente, não é, são homens colocados em posição para ficar responsável em cuidar do rebanho de Deus, não é isso? Louvado é o Senhor. Mas hoje o nosso tema é a hierarquia dos anjos e Cristo acima de todos eles, né? Obviamente que quem os criou foi o próprio Cristo, não é? Com missão e função, como nós temos estudado. Então vamos aos textos escolhidos. Primeiro, vamos ao texto áureo. O texto áureo diz assim, Paulo diz que Cristo está acima de todo principado e autoridade e poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Agora você imagine o que Jesus Cristo, qual é a posição dele em tudo isso. Vamos ao nosso texto básico, está lá em Hebreus 1, de 1 a 14. Eu passo a ler. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz, faz dos seus anjos espíritos e dos seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão, e como manto os enrolarás, e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então aqui nós já estamos fazendo uma colocação dessa posição dos anjos, né? Agora vamos ao texto devocional, está lá em Efésios 1, 18 a 21, eu passo a ler. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e a qual sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, e que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Agora nós vamos aproveitar aqui um comentário do Daniel Conejeiro, que ele faz uma palavra, dá uma instrução sobre a posição e a hierarquia dos anjos. Eu passo ali. A Bíblia não diz muito sobre a hierarquia dos anjos, mas indica que existem
diferentes classes e tipos de anjos. Os textos bíblicos falam de querubins, serafins, pelo menos um arcanjo, e anjos em geral. Pela falta de informações bíblicas nesse sentido, é difícil aprofundar esse conceito da hierarquia angélica. Quando se fala em tipos de anjos, também é preciso considerar que a primeira distinção nesse sentido deve ser feita entre anjos bons e anjos maus. Os anjos bons são os santos anjos de Deus. Esses anjos habitam nas moradas celestiais e estão a serviço do Senhor, principalmente em prol da igreja. Interessante isso, né, irmãos? Vamos lá. O escritor de Hebreus resume de forma objetiva a função geral dos anjos. Ele diz: não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir em benefício dos que hão de herdar a salvação? Olha que coisa interessante, não é? A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. Né? Então você não está sozinho. Deus prevê, né, uma proteção, uma companhia que você não vê, mas está do seu lado. Agora não esqueça da palavra, né? Dos que temem ao Senhor. Então, quando o homem entra nesse campo, aceita Jesus, começa a servir o Senhor, está fazendo a obra de Deus, ele tem um anjo protetor do lado dele, acompanhando ele todos os instantes, né? Vamos lá. A hierarquia dos anjos. A Bíblia não deixa dúvida de que existe uma hierarquia entre os anjos. O apóstolo Paulo, diretamente para isto, ele vai falar usando a expressão principados e potestades. Essa designação indica a existência de certos anjos que ocupam lugares de autoridade no mundo angélico. Paulo emprega essa expressão tanto para se referir aos anjos caídos, como para se referir aos anjos de Deus. Em duas ocasiões ele fala de anjos maus, isto é, demônios, porque o anjo deixou a sua habitação de santidade e passou a viver nas trevas, perdeu aquela glória. Meus irmãos, porque a glória de viver ao lado do Criador, ao lado de Deus, que é o que nós hoje vivemos espiritualmente, mas quando partimos vamos viver essa realidade que é uma coisa muito gloriosa. Eu imagino hoje Paulo, né, tá lá pertinho do Senhor, porque ele mesmo disse isso: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro, né? Eu prefiro estar com o Senhor. Ele tinha convicção para onde ele ia, né? Hoje você tem a presença de Deus, você se aproxima de Deus pela santificação, vai gozar, usufruir dessa companhia gloriosa, né? Então imagine, esses anjos perderam essa glória, eles foram expulsos da presença de Deus e tornaram-se em demônios, né? Vivem trabalhando com o príncipe deles, que veio roubar, matar e destruir. Mas deixa eu continuar lendo. Em duas ocasiões ele fala de anjos maus, isto é, demônios. Está lá em Efésios 6:12, Colossenses 2:13. Em outras duas ele fala dos santos anjos de Deus, Efésios 3:10 e Colossenses 1:16. O apóstolo Pedro também emprega essa mesma expressão para se referir aos anjos do Senhor. Está lá em 1 de Pedro 3:22. Há heresias com respeito aos anjos, que eu vou pontilhar aqui agora. Nos últimos tempos, muitas heresias surgiram relacionadas à hierarquia dos anjos. Os propagadores dessas heresias defendem a ideia de que existem seres angelicais que se ocupam em uma organização hierárquica territorial. Quer dizer, aqui quem manda é um anjo A, B, C, D, mas isso é mente. Isso é uma heresia, não tem base no livro que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Eu gosto muito de citar 1 de Pedro 4:11. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Mostra o que você está ensinando, tem fundamento nas Escrituras como mandamento para a igreja. Não adianta você contar histórias antigas que não tem base para a igreja praticar, né? Então vamos lá. Segundo tais pessoas, supostamente, cada região geográfica possui seu próprio líder angelical, seja
seja ele um anjo bom ou um anjo mau. Imagine se fosse isso, né? Nesse conceito, os anjos líderes dos continentes seriam superiores aos anjos líderes de cada nação, que seriam superiores aos anjos de cada cidade e assim por diante. Obviamente que não temos base nas Escrituras, né? Então vamos ficar no que diz a palavra, né? Eu aprendi quando estudava no seminário, não falar com certeza o que a Bíblia não ensina com clareza. Querido, quer doutrinar, quer pregar, abre a Bíblia, fala da Bíblia, mas eu ouvi aquela revelação, a revelação é para você. Não que Deus não revele, Ele revela, mas nunca, jamais fora das Escrituras. O próprio Jesus é dono dessa frase, convém que se cumpra toda a Escritura. Vamos lá, continuamos. Mas, obviamente, esse conceito é estranho às Escrituras. De fato, no livro do profeta Daniel, alguns seres angelicais aparecem relacionados a certos territórios geográficos. Mas no Novo Testamento, essa relação ganha uma proporção muito maior. Esses principados e potestades não estão mais relacionados de forma específica a cada território, mas ao mundo em geral. É por isso que o apóstolo Paulo escreve que a igreja de Cristo luta contra os principados e potestades que dominam este mundo tenebroso. Não esqueça o que diz a Bíblia, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ah, mas você tome cuidado que tem um demônio. Ele não tem, não. Eu vou me recordar, eu estou sempre contando as minhas experiências missionárias. Primeira vez que eu entrei na Bahia para fazer a obra de Deus foi em 1986. Eu parei meu carro quando eu ia fazer a divisão de Minas com Bahia. Eu parei e fui orar e pedir a Deus. Eu estava começando a minha caminhada missionária. Eu ia entrar numa cidade, naquela época tinha lá uma senhora que era, vamos dizer assim, procurada por gente de muitos países para resolver os seus problemas. E quando eu entrei, eu disse, Senhor, aqui, quem domina isso aqui? Aí eu disse o nome dela para Deus e falei, e abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, falei, Senhor, me dá uma palavra que eu estou entrando aqui para fazer a tua obra. E quando eu ia entrar na Bahia, quando eu abri, Deus me deu a seguinte palavra, toda a terra está cheia da minha glória. Queridos, não há lugar aonde demônios ou Satanás domine. O Senhor domina sobre todos os lugares. Ele tem até a chave da morte e do inferno, até os demônios para se mexer, só se ele permitir. Como é que há lugar que eles dominam? Em lugar nenhum eles dominam. E quando um crente perde a visão de Deus, a santidade de Deus na sua vida, é que ele fica à mercê dos inimigos. Mas enquanto, como está na palavra de Deus, o salvo conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Nós temos nas nossas mãos a missão de Deus, e ele diz, eu vou dar poder a vocês, e nada poderá ficar se sustentando diante de vocês. Não é de você, Gênesis, de você, irmão, pastor, quem seja, é diante de Deus na tua vida. É como Davi poderia dizer, o Golias olhava para o pequeno e simples Davi, zombava dele, mas ele não podia ver quem e em nome de quem Davi estava trabalhando. Não é verdade? Então foi quando Davi disse, você vem a mim com o seu escudo, com a sua lança, com a sua espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Este nome tem poder, eu conheço o poder deste nome, porque já enfrentei Satanás e um endemoniado que me mandou eu sair de um lugar que eu estava, porque senão ele ia me ferir com uma faca, pegou uma faca e veio na minha direção, e eu fiquei de braços cruzados olhando para ele, porque naquele momento ele não ia lutar contra o Gênesis, era contra o Deus do Gênesis, não é contra você, é contra o Deus que você serve. E ele não conseguiu chegar até onde eu estava, quando não tinha nada que o impedisse de chegar onde eu estava. Mas entre nós e o nosso adversário está o Senhor, está o anjo do Senhor, que jamais vai deixar um servo dele derrotado. Por isso que Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então não existe domínio para eles, ele domina nas trevas, e nós estamos em nome de Jesus fazendo a obra na luz do conhecimento de Deus. Vamos lá, é por isso também que o arcanjo Miguel, que aparece como um protetor de Israel no Antigo Testamento,
no Novo Testamento aparece lutando em favor da igreja contra os anjos caídos, liderados por Satanás. Está lá em Apocalipse 12, 7 a 9. Isso significa que a obra redentora de Cristo, com sua vitória na cruz, elevou esse conflito a outro nível. Hoje a revelação de Deus não está restrita apenas a um território ou uma nação, mas alcança o mundo todo através da pregação do Evangelho. Portanto, Satanás e seus demônios atuam em toda parte tentando prejudicar a obra de Deus. Da mesma forma, os anjos do Senhor servem aos seus redimidos em todos os lugares. Eles acampam ao redor daqueles que temem a Deus, aonde quer que eles estejam. Não só acampa, mas os livra. Quantos livramentos eu e você já tivemos? Vamos lá, os tipos de anjos segundo a Bíblia. Muitas vezes a Bíblia fala de anjos em geral, sem especificar o seu tipo ou classe. Esses anjos são apresentados como os mensageiros do Senhor em diversas ocasiões. Um desses anjos aparece com maior destaque do que os demais. Ele é designado pelo nome Gabriel e esteve envolvido em situações marcantes dentro da história da redenção. Nada é dito sobre uma possível classe especial a qual ele pertence, mas é dito que ele assiste diante da presença de Deus. Obviamente, isso significa que ele não é qualquer tipo de anjo. Outras vezes a Bíblia realmente fala em diferentes classes e tipos de anjos. Nesse sentido, 3 classes são destacadas de forma explícita. Nós temos pelo menos os querubins. São seres angélicos dotados de grande poder e majestade. Eles são frequentemente mencionados em conexão com a adoração a Deus e a revelação de sua glória. Está lá em Êxodo 25, 18, 2 Samuel 22, 11, Salmo 18, 10, Salmo 81 e 99, 1, Isaías 37, 16, Hebreus 9, 5 e por aí vai. Saibam quem são os querubins, né? Então vamos lá, serafins formam a classe de anjos que aparecem próxima à classe dos querubins. Eles são mencionados apenas pelo profeta Isaías. Os serafins são descritos pelo profeta com uma riqueza de detalhe que revela o seu serviço em torno do trono de Deus. Está lá em Isaías 6, 2 e 6. Saiba quem são os serafins, né? Os arcanjos. Apenas Miguel é mencionado na Bíblia, pertencente a esta classe, está lá em Judas 9. Eu estou citando as escrituras, né? Ah, mas há nomes assim, assim, assim. Fique para lá. Não é se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. É ela que eu estou citando. Alguns estudiosos acreditam que possa haver mais arcanjos, enquanto outros afirmam que apenas Miguel ocupa esse posto. Ele é retratado na Bíblia como um comandante do exército celestial a serviço de Deus, ou seja, ele ocupa o posto mais elevado na hierarquia dos anjos. Está lá em Daniel 10, 13 a 21, Judas 9 e Apocalipse 12, 7. Aí eu fiz uma apresentação. Agora vamos começar na lição propriamente dita. Nesta lição, abordaremos alguma coisa sobre Cristo e anjos. Muito se tem ouvido falar sobre os anjos e suas atividades. Muitos pedem a Deus para enviar um anjo forte. Mesmo a Bíblia evangélica fale os nomes só de 2 anjos. Há outra Bíblia, que não produzida pela sociedade evangélica, que dão nomes a anjos. Não é sabido quais os meios que os levaram a denominá-los com os referidos nomes. Eles foram criados e estão a serviço de Deus. A Bíblia não diz que são fortes ou fracos, robustos ou franzinos. Estão colocados em seus postos como o Senhor os criou e os colocou com suas atribuições. Eles que estão prontos para cumprir todas as ordens de Deus, como o Senhor distribui. Não há como serem explorados por alguém. Eles só executam as ordens de Deus. Ah, eu pedi um anjo para fazer isso. Meu irmão, pede a Deus.
Eusias, bem-vindo, Deus abençoe. Divino José da Cunha, bem-vindo, Deus abençoe. Se eu não sei algum nome aí, né? Mas vamos continuar. Deus abençoe, são todos bem-vindos em nome de Jesus. Vamos lá. Sem dúvida que uma classe de criaturas espirituais de nível elevado está em evidência, conforme o apóstolo Paulo traz a demonstração em que algumas categorias, mesmo sendo com muito esforço tentar explicar, não deve forçar as coisas reveladas, porque as coisas reveladas são para nós e as ocultas para o Senhor nosso Deus. Não vamos esquecer, não é isso? Então não fica fustigando, não deixe consultar, você vai acabar recebendo instruções heréticas, porque hoje nós temos uma online, nós temos Google, nós temos outros meios de buscar muitas informações, mas você tem que ter uma convicção pessoal, porque há muitas informações distorcidas ou de ideias ou de religiões completamente fora das Escrituras. Então, se você não tiver, vamos dizer, um senso crítico pelo seu conhecimento bíblico, porque a sua lâmpada, a sua luz é a palavra de Deus, está aqui, não é? Onde vai nos mostrar que outros estiveram aqui fazendo a obra de Deus, cumprindo a missão de Deus, e agora é a nossa vez, amém, querido? Eu continuo. Esse versículo fornece sustentação ao que fora tratado no comentário da carta, que aponta que os anjos estão debaixo da autoridade de Cristo, que é superior a tudo que foi criado. Está lá no Salmo 110, que disse o Senhor ao meu Senhor. Aqui eu estou citando o Salmo 110, 1. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. A palavra que o escritor aos Hebreus afirma, que jamais teria sido dirigida a qualquer das criaturas existentes, é a qual dos anjos disse jamais. São peculiaridades do Filho de Deus. Será apreciada posteriormente em seus detalhes. Não obstante, em linhas gerais, podemos analisar as classificações citadas em Colossenses e em Efésios da seguinte maneira: porque nele quem? Jesus, foram aqui criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1,16. Mesmo os anjos sendo iguais, Deus deu para eles uma incumbência especial, ligada diretamente aos tipos de atividades a eles confiadas, um tipo de atividade junto à realeza. Em alguns textos identificam os querubins, que sobre os quais Deus está assentado, reinando. Nós só podemos passar, só podemos falar, né? Áurea Moraes, bem-vinda, querida, Deus abençoe. Joabe, seja bem-vindo, meu irmão, Deus abençoe. Então, cada ser foi criado. Hoje na igreja, por exemplo, nós temos um corpo de membros, temos os líderes, nós temos os liderados, mas Deus tem uma função. Ontem estávamos ouvindo uma excelente pregação pelo nosso pastor José Pelimatessa, que foi assim uma mão de Deus que nós tivemos ontem em São Bernardo. Como foi um culto? Foi um banquete. A igreja está vivendo dias de glória. Hoje mesmo está batizando 15 almas. É uma igreja que prega, que cresce e é uma bênção. Ali, hoje é um exemplo para nós todos, viu, gente? Vamos procurar aí. Pediu o pastor Paulo, vem aqui dar uma palavra para nós, para pegarmos um pouco dessa bênção, a igreja vitoriosa. E ele estava exatamente na sua pregação mostrando, Deus tem uma pessoa para cada função, né? Nós vemos os músicos, nós temos músico, eu tenho músico no ministério, que eu fico maravilhado, vivem a música, chegam até a entrar pela noite tocando, mas quando pegam o instrumento, vê que Deus os usa de maneira gloriosa. Então Deus tem os músicos, Deus tem os pregadores, professores, né? O bom é que cada um de nós veja o que Deus quer de nós e nos preparemos, como diz alguém, para dar o nosso melhor para o nosso Deus.
porque você foi colocado na sua igreja, você não deve sair da sua igreja, porque se Deus te colocou, cada um fique na vocação que foi chamado, cada um fique no lugar que Deus o colocou. Eu louvo a Deus. Deus me trouxe para São Miguel em 1987 e disse: fica aí, eu estou aqui, porque Deus me colocou aí. Aonde Deus te colocou, fica, porque Deus tem uma missão para você neste lugar. Não fica pulando de galho em galho, não, porque você vai pular num galho que quebra e você não vai se sustentar. Mas então os anjos também têm sua missão específica, não é, queridos? Então, está em alguns textos, identifica os querubins como sobre os quais Deus está assentado, reinando. Já imaginou que coisa gloriosa? Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do pacto do Senhor dos Exércitos, que se assenta sobre os querubins. Olha, sendo citado aonde o Senhor se senta. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do pacto de Deus, segundo Reis 19:15. E Ezequias orou perante o Senhor, dizendo: o Senhor Deus de Israel, que está assentado sobre os querubins. Aleluia! É um veículo que Deus usa para caminhar sobre a terra e sobre onde ele anda, porque ele é onipresente, está em todos os lugares. Oh, glória a Deus! Tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Temos outros versículos que nos mostram o Salmo 81, o pastor de Israel, dá ouvido tu que guias a José como rebanho, e que está entronizado sobre os querubins, resplandece, lá no Salmo 99:1. O Senhor reina, trema os povos, ele está entronizado sobre os querubins, estremeça a terra. Oh, glória a Deus! Temos um acervo de textos que mostram a soberania de Deus e as atividades dos serafins, os que ardem em fogo. São citados também em Isaías 6:2. E todo crente deve pensar em procurar ser o trono de Deus. Foi promessa que o Senhor Jesus fez quando disse que enviaria outro Consolador que habitaria em nós. Você já imaginou? O Espírito Santo de Deus mora dentro de você? Que coisa gloriosa! A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, ele habita em você, não é? O Senhor anda, você tem, e pode ser as mãos do Senhor, os olhos do Senhor, a mente do Senhor, os pés do Senhor, o socorro do Senhor, porque Deus hoje trabalha através de nós para realizar a sua obra. Irmão, louvado é o nome do Senhor. Eu antes citava lá, quando estava comemorando os 39 anos da nossa igreja de São Bernardo do Campo, não é? Quando Paulo preso escreve aos Filipenses, está lá no capítulo 2, verso 12 e 13, e que ele pedia que eles o ouvissem, o obedecessem, mesmo ele estando à distância, porque não é o homem que faz, não é você que faz. Não traga para você. Nosso pastor Primaté está trazendo aquela palavra maravilhosa, ele chegou a dizer essa palavra: toda a glória do Senhor. Não é? Se você ainda foi detalhista, se você prega a glória de Deus, se você ouve a glória de Deus, se você, o que você toca, ele apontou para os músicos, vocês que estão aí tocando com a perfeição, que o pastor Paulo Roberto tem lá um grupo de jovens que tocam maravilhosamente bem, muito bem mesmo, né? Muito bem, mas é para a glória de Deus, né? A glória é de Deus. Tudo que você fizer na casa de Deus, a glória do Senhor. Jamais queira trazer para você e dizer eu não, esse pronome pessoal você não deve usar. O eu, só o Senhor para dizer eu sou, eu faço, né? Porque Ele faz tudo em todos. Se eu pregar com a graça de Deus, ore a Deus por mim, mas glorifique a Deus. É Ele quem fala com você, mostrando a sua grandeza, a sua presença, a sua força, para que você trabalhe com mais alegria, com mais fervor e com mais confiança para fazer a obra do Senhor. O Espírito de Deus, ele habita no crente, logo ele torna-se o trono de Deus. Que pessoa crente
você deve ser. Oh, aleluia! Eu vou para a igreja de Deus. Às vezes, queridos, nós estamos cantando um louvor na igreja, mas a pessoa não penetra na letra, na mensagem do hino. É muito bom quando alguém começar a falar, o mar vermelho se abriu e o povo passou a seco. Medite naquilo, as mãos de Deus fazendo um milagre na natureza, fazendo com que o mar se vire parede de um e de outro lado. Imagine isso, é momento de você glorificar a Deus. Tem pessoas que ouvem hinos de manifestação grandiosa assim, ele não manifesta nada. Será que ele está pensando na grandeza da letra daquele cântico? É como a pregação. Nós estamos falando que Jesus chegou na porta do sepulcro, né, onde estava Lázaro, já 4 dias, já cheirando mal. Você tem que se transportar para aquele ambiente, meditar naquele acontecimento e glorificar a Deus, irmão. Como é que pode? Você está ouvindo uma mensagem dessa, que Deus ali, Jesus homem como eu e você, chegou ali diante daquele sepulcro e disse, Lázaro, sai para fora, removam, tirem a pedra. E eles tiraram a pedra e o Lázaro saiu, porque ouviu a voz de Deus. Querido, nesse momento, é momento de dizer glória, você tem que glorificar a Deus pelo feito. Ah, mas será? Aí vem assim, mas será que foi verdade mesmo? Bom, então, meu irmão, sai fora. Não é com você que eu estou falando, não. Porque se você não crê nos feitos de Deus que estão na Bíblia, eles não têm nenhum efeito sobre você. E se ele não tem nenhum efeito sobre você, não vai ter efeito sobre os que te ouvem também. Porque quando você prega palavras, quando você canta o louvor, você deve viver a realidade daquele cântico. Oh, meu Deus, eu vou falar do culto de ontem, quando as irmãs cantavam, os irmãos cantavam, nós estávamos quase sendo arrebatados da glória de Deus naquele lugar. E isso que nós precisamos fazer quando abrir a harpa para cantar um hino. Pense naquela letra, pense naquele louvor e adore a Deus que fez, um Deus que faz e um Deus que continuará fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, aí está, né? São palavras que traz para todo homem de Deus, toda a igreja, um compromisso, aleluia, por motivo que há um empenho na vida dele, representa a pessoa do Todo-Poderoso e Criador, que por meio de seu maravilhoso Espírito torna-se o seu templo. Você é um templo do Senhor, vós sois o templo do Espírito Santo de Deus que habita em vós. Em Efésios percebe-se uma maior abrangência quanto ao poder de Cristo, antes os anjos e as demais criaturas, acima de todo nome que se nomeia, trecho que não se acha equivalentes em Colossenses 1,16. Na ausência dos versículos, entretanto, nota-se uma clara fundamentação sobre o quanto há existências de classes distintas de anjos. Eu estou trazendo o estudo sobre os anjos porque eles vivem a serviço de Deus. Aonde eles passam, meu Deus, Deus está ali com eles. E se você crê nessa presença gloriosa, você usufrui dessa presença, você vai sentir ela dentro de você, aí você tem que sair glorificando. Alguns saem sapateando, mas isso daí é meninice. Meu querido, glorifica a Deus. Se você glorifica a Deus sentado ali gemendo, como Ana, ela gemia, ela estava lá e o Eli prestava atenção, ela mexia os lábios, mas não saía uma palavra. E ela estava adorando a Deus, ela estava se lançando diante de Deus. Ali, o homem de Deus não entendeu o que estava acontecendo, mas ela disse que com amargura de espírito ela estava falando com Deus. É isso aí. Então o fato de você estar quietinho no seu canto, mas adore, glorifique, deixe que o som da sua voz mostre que o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, habita dentro de você. E no momento em que as suas maravilhas são citadas, você se alegra. É perceptível, a partir dessa exposição de Paulo, o autor de ambas as cartas, a qual o apóstolo não se preocupou em listar as categorias angelicais em consonância com a autoridade ou o poder que exercem.
a graduação relacionada à atribuição que possui no céu, sendo que alguns anjos desempenham funções de suma responsabilidade junto ao trono de Deus, cooperando com a administração divina que prova a existência de uma organização angelical celeste. Outros são encarregados de serviços na administração de Deus, quanto ao atendimento aos homens do mundo inteiro, servindo a favor dos que hão de herdar a salvação. Que coisa linda, né, irmãos? Você saber que você tem um Deus que determina que um anjo saia para te guardar, não é? A Bíblia diz lá no Salmo 127 que enquanto as pessoas trabalham lutando, Deus dá o pão aos seus filhos enquanto eles dormem. Você está descansando e Deus está trabalhando em teu favor. Deus não vem em teu socorro quando o perigo acontece, não. Ele vem em teu socorro e te livra do perigo. Quem está falando isso com você é um homem, não é? Que tem experimentado esse Deus presente. Eu faço questão de sempre falar, eu sirvo um Deus presente, um Deus aqui e agora. Amém, querido? Deixa eu continuar aqui. Este versículo fornece sustentação ao que se refere à autoridade. Todos os anjos trabalham na administração, desde o trono de Deus a esse vasto universo que está muito desajustado, e nele estão os seus servos que precisam em todo tempo de ajuda para não serem derrotados. Satanás prepara um laço para te derrotar, e Jesus manda o seu anjo para te livrar. Por isso nós somos vitoriosos em toda a nossa caminhada de fé. Louvado é o nome do Senhor. Os anjos são cooperadores da Igreja de Cristo, ajudando, mesmo estando invisíveis, estão trabalhando constantemente com os trabalhadores do reino de Deus. Os querubins encontram-se como o enunciado acima, faz parte dos anjos graduados, está lá em Hebreus 9:5. E sobre a arca, os querubins da glória, que cobriam o propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Uma palavra muito forte que nos leva a meditar no tamanho da santidade de Deus, quando Deus orienta para confeccionar dois, querubins de ouro para cobrir o propiciatório que ficava no lugar santíssimo, um compartimento do tabernáculo onde estava a glória de Deus. Está lá em Êxodo 25, 18 e 19. Farás também 2 querubins de ouro, e de ouro batidos farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim, e na outra extremidade, a uma só peça, com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Está em Êxodo 40, 34 e 35. Então a nuvem cobriu a tenda da revelação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da revelação, porquanto a nuvem repulsava sobre ela, e tendo a glória do Senhor, enchia o tabernáculo como sinal da gloriosa presença, e em comunhão com o homem, não tem como explicar o motivo desse valor que Deus dispensou para com o homem, mostrar a sua incalculável bondade, a não ser pelo seu amor. Então, queridos, nós já estamos caminhando para o encerramento, não é? Mas é mostrando, os anjos foram criados com funções específicas, e você foi colocado na igreja de Deus também com função específica. O que você precisa é buscar de Deus a direção, não é? Não fica, vamos dizer assim, querendo fazer o que os outros estão fazendo, não. Ah, mas eu acho que o pastor tem o maior destaque. Quem te disse? O pastor tem a maior responsabilidade. O destaque é do Espírito Santo, que pode usar as coisas que não são, não é, para confundir as que são. Porque como está lá, eu volto a citar Filipenses 2,13, porque é Deus, que está em Deus o querer na vida de vocês, segundo a boa vontade dele, o querer e o efetuar. Você está fazendo alguma coisa bem feita, a glória a Deus, é Ele que está fazendo, não é você não. Deixa eu concluir. Os querubins
estão citados muitas vezes com destaque para o livro do profeta Ezequiel, que faz citações pelo menos 30 vezes. Em Êxodo 26, 1 e 31, a arca era uma figura de querubim em duas extremidades que simbolizavam a santidade e a glória de Deus. Em Ezequiel 10, iniciando com o primeiro versículo ao 22, temos várias citações sobre os querubins que nos trazem uma visão assombrosa destes seres. No verso 20, o profeta diz que Deus de Israel estava sobre eles junto ao rio Quebar e percebia que eram querubins. Para o homem mortal é muito espantosa essas visões, não é cabível poder observar com tanta facilidade o nome do Eterno é citado em vão e por pessoas que vivem pecando e vivem para o pecado. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mesmo que o indivíduo não obedeça ao Senhor, deveria temer pelo que ele é. Temos muitos evangélicos que são acostumados a citarem até em tom de brincadeira o santo nome do Eterno. Isso daqui, irmãos, é uma coisa que nós temos que vigiar. Qualquer coisa, falar o nome de Deus ou colocar o nome de Deus, o nome de Deus é santo. Precisamos de sim, clamá-lo, falar, adorá-lo, mas saber usar, não tomar o nome de Deus em vão. Está na sua palavra. Parece ser necessário fazer algumas ministrações por várias vezes consecutivas, até que esse assunto seja inculcado na mente e no coração. Assim como não se pode calcular a bondade do amor de Deus, da mesma forma a mente humana é limitada, também não tem condições de entender a santidade de Deus. E o Deus da igreja, que foi representado por Jesus Cristo, que encarnou, veio como homem para falar o nível do homem, sofreu como homem, teve todas as aflições do homem, se humilhou até a morte de cruz, para levar os crentes em Deus para uma vida de comunhão com Ele e tê-lo como orientador enquanto viver no mundo. Queridos, aqui eu encerro. Então, esta é a nossa lição número 4 da nossa revista da Georbe, e nós estamos estudando ela também na nossa igreja em São Miguel Paulista. Deus os abençoe, e eu quero chamar agora o hino. Abre o seu cantor aí, no 137 do cantor cristão. Vamos adorar o Senhor agora com esse louvor, que é o 137 do cantor cristão. Vamos adorar o Senhor e depois estaremos já concluindo o nosso trabalho. Amém? 137 do cantor cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Falhou aqui, mas vamos voltar para começar esse belo hino, que é o nosso encerramento. Enquanto Salvador teu me ver, meus olhos veem a mim, pois quero ver. Dá-me a letra, lei a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. Partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi no pão és tu, vem pois assim, satisfazer, Senhor, a mim. Amém.
Amém, queridos? Assim nós estamos encerrando nossa escola. Quero te convidar para as 12 horas, assistir o nosso clamor do meio-dia, e você vai continuar abençoado, amém? Também às 18 horas nós temos o clamor das 18 horas com as nossas irmãs, mas na nossa sede em São Miguel estaremos transmitindo o nosso culto, que é de Santa Ceia. Estaremos sentando à mesa com o Senhor para lembrar da sua morte. E a palavra de Deus diz: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Amém, querido? Então nós estamos encerrando, Deus abençoe. Agora eu queria conhecer os aniversariantes desta semana. Você fez aniversário esta semana? Deixa eu cumprimentar aqui. Elza Oliveira, bem-vinda, querida, Deus abençoe. Você fez aniversário, parabéns. Nós agora vamos citar o versículo do aniversariante. Vamos lá? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Deus te abençoe, multiplique essa data por muitos e muitos anos, mas na presença do Senhor não se afaste. Amém? Deus abençoe, então, que Deus nos dê um domingo muito abençoado. Não esqueça que o culto presencial é nós estarmos levando, não é, o nosso louvor como igreja à presença do Pai Celeste. Amém? Vamos orar. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela sua companhia. E ora pelo pastor Gênesis, pelo Ministério de São Miguel Paulista. Temos aí uma carga boa para fazer a obra de Deus. Precisamos muito de oração, não é? E que o bom Deus continue com você, com o seu lar, com a sua vida. Amém? Pai Celeste, obrigado por esses momentos que passamos meditando a Tua palavra, Senhor, estudando sobre os trabalhos eternos, estudando sobre angelologia, que fala sobre os anjos. Senhor, não temos todas as informações, mas as poucas que temos passado para os Teus filhos. Completa no coração deles esse entendimento e que possamos, exemplo dos anjos, continuar como os anjos que estão fiéis ao Senhor, fazendo a obra do Senhor, e que nós também estejamos da mesma forma fiéis ao Senhor, fazendo a sua obra na terra, Pai. Receba a nossa gratidão. Aos aniversariantes, multiplica essa data, muitos anos, Senhor, abençoa suas vidas, suas famílias, oramos assim agradecido, em nome de Jesus. Também abençoa a nossa nação brasileira, os poderes constituídos e, sobretudo, a Tua igreja, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra. Oramos assim com ação de graças, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.